Tenho certeza que você está com o coração cheio de gozo, de alegria, rejubilando, porque Deus, Ele tem sido bondoso, misericordioso, Ele tem agido, Ele tem operado, Ele é Deus fiel em nossas vidas, tá bom? Louvar a Deus pela vida do pastor Assis, dos pastores, dos obreiros, enfim, de todos os irmãos. Capítulo 20, verso 7, quantos acharam? Diz assim, vou ler ali no telão, a tradução fica até melhor. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. E certo jovem por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu e tendo partido pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia, e assim partiu. Verso 12. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Repita comigo esse último texto. Diga assim: e levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Fecha teus olhos, inclina a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Como é maravilhoso podermos falar da tua palavra. Como é maravilhoso termos este privilégio de ouvirmos com tanta liberdade a exposição da tua palavra. Ilumina a nossa mente, inflame o nosso coração com teu Espírito. Fale com cada um que aqui está nesta manhã, de maneira singular, de maneira pessoal, de maneira poderosa, em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, há alguns dias eu tenho meditado nesse texto. É interessante nós observarmos que esta não foi a primeira vez que Paulo foi à região da Macedônia, mais precisamente a cidade de Troade. Nós observamos que logo no início do seu ministério, mais precisamente na sua segunda viagem missionária, Paulo, ele havia manifestado o desejo de estar em Troade, mas Deus, o Espírito Santo de Deus, o havia impedido, conforme Atos 16, verso 8. Posteriormente, mais precisamente na terceira viagem, Paulo abre uma congregação ali na cidade de Troade. E agora, Paulo retorna a esta mesma cidade, onde ele vai ficar durante um período de aproximadamente 7 dias. Depois de sair de Éfeso, passar na Grécia, Paulo chega a Troade e, desejoso de aproveitar aquele momento, aquela oportunidade, a despeito de Paulo já estar prestes a sair no próximo dia, ou seja, Paulo iria zarpar no dia seguinte, na segunda-feira. Então Paulo tem aquele momento para que ele pudesse aproveitar o máximo da presença dos irmãos, e assim ele o faz. Ele aproveita aquela oportunidade para lhes ensinar, instruir, dar-lhes algumas exortações. Lucas, ele vai nos dar alguns detalhes. Em primeiro lugar, Lucas nos diz que esta reunião acontecia no primeiro dia da semana. Este é o primeiro relato histórico de um culto sendo realizado em um domingo, o dia do Senhor. Quando Lucas utiliza-se dessa expressão, naturalmente ele está linkando com Lucas capítulo de número 24. Ele está lembrando-nos da importância que o era este primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana foi o dia em que algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus com o desejo de ungir o seu corpo com alguns ungüentos. E a Bíblia nos diz que quando elas chegam próxima, quando elas chegam naquele ambiente, o túmulo estava aberto e Jesus não ali estava mais. A Bíblia nos diz que ele havia ressuscitado. O primeiro dia da semana também ficou marcado com o derramamento, com o derramar do Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2.
eu observo que quando João também estava na ilha de Pátimos, capítulo 1, versículo 9, no dia do Senhor, Jesus aparece para João ressurreto. Então o domingo, o dia do Senhor, é um dia que ficou marcado na história como um dia especial, em que a igreja se reunia para cultuar a Deus. E é isso que está acontecendo aqui. É interessante nós observarmos também que, além de uma reunião em si, havia o partir do pão. Esta é uma expressão idiomática para dizer uma ceia do Senhor. Nós temos aqui um culto da palavra e um culto da mesa. Paulo é quem está pregando, Paulo é quem está instruindo, Paulo é quem está admoestando aqueles irmãos. Outro detalhe é que esta reunião está ocorrendo em um cenáculo, em uma casa. Até porque, até o 3º século não havia templos ainda. Os irmãos, eles se reuniam comumente em casas, em lares. E é isso que está acontecendo. Eles estão em uma casa, eles estão em um lar, eles estão em um cenáculo, reunidos, cultuando ao Senhor. E eu quero que você entenda uma coisa. Paulo, no verso 7, diz assim: ele pretendendo partir no dia seguinte. O que foi que Paulo fez? Continuou falando até a meia-noite. Queridos, quantos de nós, quando temos compromissos na segunda-feira, já não tentamos nos eximir de todas as nossas responsabilidades do domingo? Tem pessoas que às vezes sabem que vai entrar em férias a semana que vem, e esse período que antecede, ela já quer se desligar de tudo. Mas Paulo, mesmo tendo marcado a viagem para o dia seguinte, Paulo, ele aproveita aquele momento e ele se estende no seu sermão. Paulo, ele é alguém que não perdia a oportunidade, porque Paulo não sabia quando ele retornaria a Troade. Paulo não sabia quando ele retornaria àquele ambiente. Paulo não sabia se ele retornaria àquele lugar. Então Paulo não quer perder a oportunidade de aproveitar o máximo aquele momento de culto. Eu quero dizer a mesma coisa para você. Você não sabe se amanhã você estará aqui. Então aproveite o máximo essa oportunidade que Deus está dando nessa manhã. Nós não sabemos quando nos encontraremos, mas ou se nos encontraremos. Então aproveite o máximo esta oportunidade que Deus está lhe concedendo nesta manhã. Observe, irmãos, que Lucas, como testemunha ocular, ele ainda vai nos dar alguns detalhes do ambiente daquele culto. Verso de número 8, a Bíblia diz assim: que havia muitas candeias no piso superior. Era um cenáculo, era um espaço no 3º andar. Segundo o Dr. Russell Norman Champlin, cabia aproximadamente 100 a 200 pessoas. Era um ambiente quente, havia um mormaço, não havia iluminação elétrica naquele tempo. A iluminação era precária, a base apenas de lamparina, e expelia um cheiro de óleo no ar. E esse ambiente dá-nos a entender que era um ambiente que estava cheio. E Lucas, ele coloca-se na postura de alguém que é testemunho ocular. Ele diz: nós estávamos lá, eu participava desse culto, eu estava no meio. Queridos, eles tinham tudo para usar como desculpa para não estar presente, mas mesmo o ambiente não sendo mais agradável, eles não perderam a oportunidade de estar adorando ao Senhor. Mesmo o ambiente não sendo mais favorável, eles não deixaram passar a oportunidade de cultuar ao Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa: não permita que o ambiente determine o teu culto. Não permita que o ambiente delimite a tua adoração. Não permita que o ambiente decrete a maneira que você vai adorar. Não importa se o ambiente é o melhor, não importa se o ambiente é o mais preparado. O importante é que o nome do Senhor está sendo glorificado. E acima de tudo, é isso que nos impulsiona a prestarmos um verdadeiro culto. Lucas, ele continua dizendo-nos: olha, o ambiente estava cheio de luminárias, de lâmpadas, de lamparinas. E de repente, Lucas vai falar-nos acerca de alguém que eu quero voltar com você os olhos para esse personagem. Lucas, ele está narrando o ambiente, ele está narrando o acontecimento, ele está narrando os pressupostos de Paulo, mas de repente ele nos faz olhar para a janela, e ele vai nos apresentar alguém.
E esse homem é interessante que não só Lucas, mas em torno, no decorrer de toda a Bíblia, nós não temos detalhes acerca da vida deste personagem. Nós não sabemos da sua família, nós não sabemos detalhes da sua origem, nós não sabemos detalhes da sua casa, da sua genealogia, mas algumas informações Lucas nos concede. Primeira informação se encontra no verso de número 8. A Bíblia nos diz assim, que havia, verso 9, havia um jovem chamado Eutico. Qual o nome dele, igreja? Qual o nome dele, igreja? Eutico. Em primeiro lugar, o nome Eutico em si é um apelativo grego que significa felizardo. Esse é o significado do nome deste rapaz. Segunda informação Lucas nos dá, aqui no verso de número 12, Lucas vai nos dizer que ele é um jovem. Talvez na sua tradução ele esteja escrito rapaz. A palavra grega que é usada aqui para rapaz é a palavra paidá. Essa palavra, ela denota alguém que tem em torno de 8 até 14 anos de idade. Então nós sabemos que ele é um jovem, e nós sabemos que o nome dele significa felizardo. E nós também observamos o lugar que ele escolhe para participar daquele culto. É interessante nós observarmos e aprendermos algumas lições. Em primeiro lugar, Lucas vai nos dizer que ele está assentado numa janela. Ele está onde, igreja? Ele está onde, igreja? Assentado numa janela. Em primeiro lugar, Lucas está nos informando e nós precisamos compreender. A janela, ele não é um lugar de passagem em si. A janela é um ponto que liga os acontecimentos de dentro com os de fora. A janela serve como esse link. Mas a janela também é um lugar de distrações. Quem está na janela naturalmente não está dentro completamente e também não está totalmente fora. Quem está na janela está cocheando entre dois pensamentos. Quem está na janela está distraído. Quem está na janela está desapercebido. Quem está na janela não tem uma capacidade 100% de discernir os acontecimentos de dentro, porque está tendo a sua atenção rivalizada com os acontecimentos de fora. Então entenda uma coisa, ele está dizendo que este jovem estava sentado na janela e naturalmente a sua atenção estava sendo rivalizada com aquilo que estava acontecendo do lado de fora. E quantos crentes também não se encontram dessa mesma maneira? A despeito de estar dentro da igreja, estão na janela, estão tendo a sua atenção rivalizada com aquilo que o mundo oferece, estão tendo a sua atenção rivalizada com aquilo que é colocado diante dos seus olhos, estão distraídas, estão desapercebidas, estão desatentas, não estão completamente envolvidas, cocheando entre dois pensamentos. Mas essa manhã Deus me trouxe aqui para te dizer, é noite de Deus visitar algumas janelas da tua vida nessa noite. Eu vou dizer isso de novo, talvez você não tenha entendido. É manhã de Deus visitar algumas janelas da tua vida. Deus está dizendo, eu vou atrair a tua atenção para mim. Eu vou atrair a sua atenção para mim. Eu vou dizer isso até você entender. Eu vou atrair a sua atenção para mim. Está na janela e está distraído. Está na janela e está distraído. Está com o coração dividido. Está cocheando entre dois pensamentos. A janela é um lugar de quedas perigosas. A janela é um lugar de quedas perigosas. Lucas vai nos dizer que esse rapaz, ele cai. E ao cair, ele morre na queda. A janela, queridos, é um lugar de quedas perigosas. Eu gosto do que diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz, o pior é que quem cai da janela não cai para dentro, sempre cai para fora. Quem cai da janela cai para a morte. Quem cai da janela cai para a dor. Quem cai da janela cai para a vergonha. Quem cai da janela cai para o sofrimento, para a angústia, para a desolação. Quem cai da janela sempre cai para fora. A janela é um lugar de quedas perigosas. Lembre-se de Davi.
Segundo Samuel, capítulo de número 11. A Bíblia diz que era um período em que os reis costumavam ir para a guerra. Davi se acorda tarde. E Davi olha por meio de uma janela do seu terraço. Davi vê uma jovem que estava se banhando, se lavando, tomando banho. E esta foi a queda de Davi. Por meio de uma janela, Davi também caiu. A janela é lugar de quedas perigosas, queridos. Nós vivemos em uma geração totalmente informatizada. Quantos são aqueles que têm tido a sua família destruída por causa de janelas que têm sido abertas? Às vezes acesso em redes sociais, às vezes o navegar em sites pornográficos que não glorificam ao Senhor. São janelas abertas em que a tua família está sendo destruída, a tua casa está sendo destruída. Janelas são lugares de quedas e quedas perigosas. Eu quero te dizer uma coisa: Deus me trouxe aqui para te alertar e te dizer: não adianta você permanecer no lugar que você está, porque se você cair, você sabe que a dor será grande, você sabe que as feridas serão terríveis, você sabe que as consequências serão danosas. Então é manhã de você sair dessa janela. Deus lhe está dizendo: saia, porque é perigoso. Deus lhe está dizendo: saia, senão você vai chorar. Deus lhe está dizendo: saia, senão outros vão padecer por sua culpa. Deus lhe está dizendo: saia. Pega na mão do teu irmão, olha para ele com graça e diz assim para ele: a janela é lugar de quedas perigosas. Diga assim para ele: saia enquanto é tempo. Diga bem forte: saia enquanto é tempo. Não adianta você ficar, saia. Não adianta você insistir, saia. Não adianta você manter-se no mesmo ambiente, saia. É lugar de quedas perigosas. Queridos, só está na janela, só fica na janela quem vê-se autossuficiente. Só mantém-se na janela quem olha para si mesmo e vê-se acima de qualquer suspeita. Eu imagino quantos foram aqueles que exortaram aquele jovem acerca dos perigos que jazia em estar naquele lugar. Mas naturalmente ele manifesta através da sua atitude a seguinte declaração: eu sei o que eu estou fazendo, eu me conheço, eu sei a minha capacidade, eu sei a minha condição, eu sei a minha habilidade. E o problema é esse: é quando nós olhamos para nós mesmos e nos vemos autossuficientes. Quando olhamos para nós mesmos e nos vemos acima de qualquer suspeita. Quando olhamos para nós mesmos e maximizamos as nossas capacidades e dizemos: não, comigo não. Pode acontecer com fulano, beltrano, ciclano, mas comigo jamais. E a própria Bíblia diz isso: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o justo na sua justiça, o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Não adianta você olhar para si mesmo, correr riscos, enfrentar, pensando que você é preparado ou preparada. Queridos, queridas, a história de José só teve um desfecho de glória, naturalmente, porque na hora que José foi testado ao extremo, José, ao invés de resistir, ele fugiu. Ele poderia muito bem ter olhado para si mesmo e ter dito: não, eu sou capaz, eu vou resistir, eu vou enfrentar. A Bíblia nos manda: quanto ao diabo, resista e ele fugirá de vós. Quanto à nossa natureza, ele diz: fuja. Não adianta você fugir: pastor, mas eu sou homem de oração, eu vou resistir. Fuja, senão você cai. Queridos, isso aqui é profético. Eu não vim para brincar aqui, eu vim para entregar algo de Deus para você. Deus está dizendo para pessoas: não adianta você resistir, fuja. Eu gosto daquilo que o próprio Jesus diz no Sermão do Monte. Ele diz-nos assim: se o teu olho te escandalizar, faz o que, igreja? Faz o que, igreja? Arranque-o.
Porque é melhor você entrar nos céus com um olho só, do que com os dois você ser lançado no inferno. Esse texto de fato não é para ser interpretado de maneira literal, não é isso. Mas sabe o que é que Jesus está dizendo? Esteja disposto a tomar todas as atitudes e decisões mais drásticas possíveis, para que você mantenha-se santo e nos caminhos do Senhor. Faça o máximo. Se é para cortar, corte, pastor. Tem algumas pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, é no ambiente de trabalho, eu estou sendo tentado, eu não tenho como evitar. Querido, se é para preservar a tua vida com Deus, é melhor você sair daquela empresa. Pastor, está no meu telefone, bloqueia no WhatsApp, cancela a conta. É melhor você estar em paz com Deus. É melhor você estar em paz com Deus. Não adianta você insistir, não adianta você olhar para si mesmo e dizer: não, comigo não, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou preparado. Não é, se não for a graça de Deus na nossa vida. Se não for a graça de Deus na nossa vida, nós seremos envergonhados. Mas eu queria que você levantasse a mão e recebesse graça de Deus nessa manhã. Deus está te visitando com graça, Deus está te fortalecendo, Deus está te cingindo os teus lombos nessa manhã. Se você acredita nisso, abre a tua boca. Eu quero te dizer: Deus está alertando a sua igreja, dizendo: eu quero cuidar de você. Eu tenho um exemplo muito próximo de alguém que estava acima de qualquer suspeita em um casamento de 25 anos. E essa pessoa sempre me dizia: pastor, comigo o diabo ele pode vir contra mim, eu agarro ele, eu jogo ele no chão, não sei o que. Tempos depois, em um relacionamento extraconjugal, essa família foi e está destruída até hoje. Tudo isso porque a pessoa olhava e dizia: comigo não, eu não estou de maneira alguma nessa linha, eu não corro esse risco, eu sou autossuficiente. Queridos, a graça de Deus, ela se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não é você dizendo que pode, que é, que faz, que tem, que vai acontecer. É você abrindo a boca e dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da minha família. Pega na mão do teu irmão, por favor, saculeja ele, diz assim: Deus está te dando graça nessa manhã. Diga assim: Deus está te dando graça nessa manhã. Se você acredita nisso, uma mão é pouca, levante as duas mãos para o alto. Eu queria que por 30 segundos você fizesse barulho de adoração a Deus. Eu queria que por 30 segundos só aqueles que reconhecem que são fracos, reconhecem que são limitados, reconhecem que são pequenos, e Deus está te visitando agora, agora, agora. Abre a tua boca e vai glorificando a Deus nesta manhã. Abre a tua boca e vai glorificando a Deus nesta manhã. Deixa o Espírito de Deus te encher. Deixa o Espírito de Deus te fortalecer. Oh, aleluia. Olhe para cá. Outra observação que eu vejo aqui nesse texto é que ninguém cai abruptamente, repentinamente, inesperadamente. Ninguém. Toda queda ela carrega consigo uma introdução da própria queda. E aqui nesse texto nós vamos observar, por exemplo, o que diz o verso 9. O verso 9, na tradução que eu tenho em mãos, diz assim: um jovem chamado Eutico estava sendo sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso que Paulo deu, vencido pelo sono. Repita comigo: vencido, não, repita bem forte: vencido pelo sono. John Stott, quando comenta esse texto, ele nos diz o seguinte:
que o melhor sentido dessa expressão é adormeceu aos poucos. Ele foi ficando sonolento, e o presente grego progressivo descreve isso, denota isso. A palavra grega aqui, kataferômenos, é a palavra que literalmente significa ser puxado para baixo, ser tirado de um patamar e arrastado para baixo. Escute uma coisa, Eutico não caiu de repente, ele foi ficando sonolento. Ele foi baixando a guarda. Ele foi declinando em sua vigilância. Ele foi perdendo a capacidade de discernir o ambiente ao derredor. Quando caiu, escute isso. Às vezes me vem aos ouvidos, pastor, fulano era uma bênção, caiu. Não caiu da noite para o dia, estava caindo. Estava perdendo os sentidos, estava perdendo a sensibilidade, estava perdendo o fervor na alma, estava perdendo o coração, estava ficando frio, petrificado. É isso que acontece, querido. Sabe qual é o problema? É que você deve fazer o oposto do que Eutico fez. Pastor, eu estou cansado, eu estou caindo, eu estou sonolento. Pastor, o que eu faço? Ao invés de ficar na janela, se aproxima do altar. O problema foi que eu que estava cansado no lugar errado. O problema é que Paulo estava pregando de um lado e o cansaço dele estava sendo manifesto no lugar errado. Está cansado, vai para o altar. Está cansado, vai para o altar. Está perdendo a sensibilidade, vai para o altar. Está perdendo o relacionamento, vai para o altar. O problema é você ir declinando em cima da janela, você vai cair. O problema é você ir perdendo a sensibilidade no lugar errado, você vai cair. Mas Deus nessa noite está chamando você, está dizendo: saia da janela, venha para o altar. Eu vou dizer isso até você entender. Deus está dizendo: saia da janela, venha para o altar. Pega na mão do teu irmão e diga assim para ele: vamos para o altar juntos. Diga para ele: hoje é manhã de abandonarmos as janelas. Diga assim: nos aproximarmos do altar. No altar tem palavra, no altar tem palavra, no altar tem restauração, no altar tem vida, no altar tem força, no altar tem vitalidade, no altar tem renovo, no altar tem presença, no altar tem exortação. É no altar você chega cansado, aí Deus diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. É no altar que você chega debaixo de dores e aflições, e a palavra de Deus diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É no altar que você chega desesperado, e a palavra diz: não tenha medo, creia. Eu queria que você levantasse a mão e adorasse a Deus. Eu queria que você abrisse a sua boca e glorificasse a Deus por alguns instantes. Só quem veio para adorar a Deus. Deixa eu ver. Abre a tua boca, meu filho. Abre a tua boca, minha filha, e adore a Deus. Pastor, estou perdendo a sensibilidade. Se aproxima do altar. Se aproxima do altar. Se aproxima do altar. Saia da janela, se aproxima do altar. Deus está nesta manhã exortando-nos para que não venhamos a ter danos terríveis. Ele está dizendo: saia da janela, porque eu estou percebendo que você não tem mais o mesmo fervor que antes. Saia da janela, porque você não tem mais aquela empolgação quando você chegou no culto. Saia da janela, porque você não tem mais aquela mesma alegria de um novo convertido. Saia da janela, porque você tem se tornado insensível. Parece que o que acontece aqui dentro não te atrai tanto quanto aquilo que está acontecendo lá fora. Você está flertando, você está no meio desses dois caminhos, em cima do muro, e Deus está dizendo: saia da janela, venha para o altar.
Ele está no altar não para te acusar, Ele está no altar para te abraçar, para te renovar, para te fortalecer. Ele está no altar, mas não está no altar como um juiz. Ele está no altar como um pai. Ele está no altar de braços abertos e está dizendo venha, e está dizendo venha, e está dizendo venha. Ah, meu Deus do céu, Deus me trouxe aqui para dizer para pessoas: ei, eu sou pai, e por isso eu disciplino. É porque eu amo, é porque eu cuido, é porque eu guardo. Quantos podem erguer as mãos para os céus e glorificar ao Deus, ao único que é digno de ser adorado, ao único que é digno de ser exaltado? Sabe qual foi o problema de Eutico? Foi que ele extrapolou a linha divisória da segurança. O problema de Eutico é que ele se expôs demais à queda. O problema de Eutico é que ele deixou-se levar pela sua autossuficiência. Esse foi o problema de Eutico. E a Bíblia diz que ele caiu, e ele caiu morto. Lucas é médico. Lucas está dando-nos um diagnóstico de alguém que tem uma certeza experimental. Lucas está dizendo: ele caiu morto. Caiu como, igreja? Caiu como, igreja? Morto. Agora, o que eu acho maravilhoso é a atitude de Paulo, porque Paulo nos ensina, pastor Assis, como nós devemos lidar com aqueles que caem. Porque nós temos muita dificuldade, queridos, em lidarmos com aqueles que vacilam, em lidarmos com aqueles que resvalam o pé. Lucas desce do terceiro andar com um grande número de pessoas com ele. Mas o interessante é que quando Paulo desce, Paulo não desce e começa a acusar. O culpado foi você, a irresponsabilidade foi sua, porque você não prestou atenção, porque você não se submeteu. Não, Paulo não faz isso. Olha o que diz o verso 10. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, debruçou-se sobre o rapaz. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que a nossa geração, sabe por que nós muitas vezes nos eximimos de abraçar aquele que está caído? Porque nós não estamos dispostos a condescender, ao descer o nível daquele que está no chão. Então é preferível nós descermos e começarmos a apontar os dedos. É preferível você ver caído e começar a dizer: o erro foi seu, foi irresponsabilidade sua. Mas precisamos ser mais Paulo. Precisamos descer, e ao invés de procurar um culpado, descer ao nível daquele que está caído. Ao invés de procurar um culpado, nos debruçarmos sobre aquele que está no chão. Está no chão, mas ele não precisa de quem o aponte, de quem o acuse. Ele precisa de quem o abrace. Oh glória! Ele está no chão, mas não precisa você sair dizendo para todo mundo que falou. Ele está no chão, mas não adianta você publicar nas redes sociais. Ele está no chão, mas não adianta você sair espalhando que fulano caiu. Não, lembre-se do que Davi fez. Davi, quando tomou ciência de que Saul havia caído, Davi determinou: não saiam divulgando que um valente caiu. Não adianta você divulgar, você não vai ganhar nada com isso. Ao invés de você acusar, se aproxime e você desça ao nível dessa pessoa. Abrace essa pessoa, porque, queridos, através de um abraço Deus cura, através do abraço Deus restaura, através do abraço Deus levanta, através de um abraço Deus ergue, através de um abraço Deus coloca de pé. A atitude de Paulo se assemelha à atitude do bom samaritano descrita na parábola. Aquele homem estava caído ao solo, espancado, vilipendiado, humilhado. Passaram de largo. O bom samaritano desceu da sua cavalgadura, foi ao encontro dele, atou as suas feridas, colocou sobre a sua cavalgadura e levou-o para um local seguro. Sabe o que é que sabe o que é que Paulo está fazendo? Eu posso fazer isso com quem caiu porque um dia Jesus fez por mim. Você pode descer ao nível daquele que caiu, abraçá-lo, porque um dia quem estava caído era você. Um dia quem estava caído era eu. E o mesmo Jesus veio ao nosso encontro, nos ergueu, nos levantou.
Um Jesus desceu ao nosso encontro, foi aonde nós estávamos, atou as nossas feridas. E é por isso que Deus está levantando aqui nesse lugar uma geração de homens e mulheres que tenham esse mesmo coração de Paulo. Uma geração que desça onde está o caído e abrace, desça onde está o caído e o afague. Porque quando você fizer isso, Deus vai começar a levantar dentro da tua casa. Está caído, mas não adianta você falar, você julgar, você colocar o dedo no rosto, você apontar os erros. Não abrace, porque se você abraçar, Deus cura. Se você abraçar, Deus restaura. Se você abraçar, Deus liberta. Pega na mão do teu irmão e diga assim para ele: abrace quem está caído e deixe que Deus vai operar milagres. Abrace quem está caído e deixe que Deus restaurará. Abrace quem está caído e deixe que é Deus quem vai fazer. Quantos acreditam nisso? Levante a mão para o alto nessa manhã. Abre a tua boca e comece a glorificar a Deus. Deus está te dando graça. Você vai abraçar, você vai afagar, você vai trazer para perto. Deus está te dizendo: eu vou te usar como instrumento de restauração. Você pode dar glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Paulo desce e abraça, e Paulo diz: ele está vivo. Não se perturbem, porque a sua alma está nele. O sentido aqui é: ele ressuscitou. Não se perturbem, ele ressuscitou. Queridos, mas sabe o que é maravilhoso? O que é surpreendente é que, a despeito de um milagre atípico, porque ressurreição você não encontra na Bíblia em todos os momentos. Você encontrará poucos relatos de ressurreição, melhor dizendo, na Bíblia. Você vai encontrar uma no período de Eliseu, uma no período de Elias, duas no período de Eliseu. Você vai encontrar 3 milagres no período de Jesus, alguns quando ele ressuscita e a sua própria ressurreição, e 2 no período apostólico. Poucas vezes. Mas o que é maravilhoso é que, a despeito da grandeza desse milagre, o normal seria um milagre dessa magnitude, esses homens deveriam sair na rua gritando: venham para o cenáculo, vocês vão ver o que Deus fez. Venham para o cenáculo, sair propagando, sair dizendo, sair expressando em todos os cantos da cidade. Mas não, ao invés deles fazerem tudo isso, eles compreendem que o milagre é maravilhoso, é importante, mas existe algo que é até maior. O que, pastor? Olha o que diz o verso de número 11. Verso de número 10, Deus ressuscita. Verso de número 11, joga na tela. Então subiu, e tendo partido o pão e comido, ainda falou-lhes largamente até o romper do dia. O milagre é importante, mas tem algo mais importante. Eu não vou deixar de ir para o culto. Vamos cultuar ao Senhor. Deus ressuscitou, mas vamos cultuar ao Senhor. Deus abriu a porta, mas vamos cultuar ao Senhor. Deus curou, mas vamos cultuar ao Senhor. Deus operou, mas vamos cultuar ao Senhor. Tudo aquilo que Deus fizer é secundário, em detrimento dele mesmo. Nada é mais importante do que o próprio Deus. É isso que eles fizeram. Deus acabou de ressuscitar. Ao invés deles se deterem ali na ressurreição, saírem propagando, eles pegaram aqueles jovens, subiram para o cenáculo e disseram: vamos para lá, porque lá nós vamos adorar o Senhor, cultuar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus pode fazer o que Ele fizer na tua vida. Deus pode operar milagres, Deus pode abrir portas, Deus pode ressuscitar, mas você não pode deixar que isso ocupe o lugar do próprio Deus na tua vida. Você deve dizer: maravilhoso milagre, mas hoje eu vou cultuar ao Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou exaltar ao Senhor. E se é verdade isso, levante a tua mão para o alto. Se é verdade isso, levante a tua mão para o alto, abre a tua boca e adore a Deus nesta. Glória, glória, aleluia. Último lugar, verso 12. Levaram vivo.
o jovem, o que muito os consolou. Fica de pé comigo, por favor. Segura na mão de pelo menos 2 pessoas. Olha no olho dessa pessoa e diga assim: o culto, não, só diga se você crê. Diga: o culto não vai terminar em morte. O culto não vai terminar em morte. Aleluia. Aleluia. Segura na mão do teu irmão e começa a orar com ele, a orar por ele. Assim como Deus operou e trouxe consolo para aqueles homens, Deus está dizendo: eu estou trazendo consolo para a tua alma nesta manhã. Você que chegou aqui com a alma agitada, Deus está dizendo: eu estou consolando a tua alma nesta manhã, mulher. Eu estou consolando a tua alma nesta manhã, homem. Você não vai sair daqui da mesma maneira. As notícias que vieram aos teus ouvidos são notícias de morte, mas Deus está dizendo: eu vou mudar. Eu vou mudar a realidade desse culto. Eu vou mudar o término desse culto. Você não vai terminar pranteando, você vai terminar regozijando. Você não vai terminar cabisbaixo, você vai terminar adorando. Você não vai terminar triste, você vai terminar glorificando a Deus, porque Ele sim é digno de ser adorado, Ele sim é digno de ser engrandecido. Eu queria que você abrisse a sua boca e começasse a adorar a Deus nessa noite. Só quem tem certeza de que o culto vai terminar em alegria, só quem tem certeza de que o culto vai terminar em glória, só quem tem certeza de que o culto vai terminar em adoração, abre a tua boca nessa manhã, vai adorando a Deus por um instante. Deixa que o Espírito de Deus te visite, deixa que o Espírito de Deus te console. Levante a mão desse irmão para o alto, vai adorando a Deus. Abre a tua boca, meu filho, vai dizendo glória a Deus. O Espírito de Deus está visitando pessoas aqui. O Espírito de Deus está visitando almas aqui. Deus está dizendo: eu estou mudando a realidade do teu culto. Deixa eu perguntar uma coisa. Em nosso meio tem alguém que não é evangélico? Levante a sua mão que eu quero conhecer. Tem algumas pessoas afastadas do caminho do Senhor. Desse lado tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu queria perguntar a vocês que levantaram as mãos, se nesta manhã vocês querem vir aqui à frente, fazer uma aliança com o Senhor, ou renovar esta aliança com o Senhor. Se vocês quiserem, saiam do seu lugar, venham aqui à frente. Eu quero orar pela vida de vocês. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Saia do seu lugar. A igreja fecha os olhos, continua adorando ao Senhor. Onde está a primeira pessoa que eu quero orar pela sua vida? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que porventura tenha se desvencilhado. Temos uma vida aqui para o Senhor nesta manhã. Onde está a segunda vida? Onde está você que está afastado dos caminhos do Senhor? Entenda uma coisa: nós não estamos aqui para dizer para você quais foram as razões pelas quais você caiu. Nós estamos aqui simplesmente para te abraçar e dizer que existe um Deus que restaura. Onde está a segunda pessoa? Saia do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar pela sua vida, eu quero interceder pela sua vida. Temos uma segunda pessoa aqui. Não perde esta oportunidade. Não perde esta oportunidade. Eu quero orar ainda por você. Segura na mão do teu irmão. Nós vamos orar juntos. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, Senhor, nós queremos te exaltar. Nós queremos glorificar o teu nome, porque o Senhor é um Deus poderoso. Temos mais uma vida para o Senhor aqui. A igreja continua adorando a Deus. Se é para Ele, você pode aplaudir mais forte.
Continua segurando a mão do teu irmão, vai adorando a Deus. Deixa que Deus é quem faz, deixa que Deus é quem trabalha. A nossa responsabilidade é só lançar a semente, é Ele quem dá o crescimento. Se nesta manhã você quer vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida ainda. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Comece a orar por ela. Comece a orar por ela. Abre a tua boca, comece a orar por essa pessoa. Comece a interceder. Deixa Deus te usar nesta manhã. Seja boca de Deus nesta manhã para esta pessoa. Deus quer restaurar, Deus quer curar, Deus quer trabalhar de uma maneira poderosa, especial nessa vida. Talvez Deus tenha colocado essa pessoa ao teu lado porque Deus quer dar grandes livramentos para ela. É por isso que Deus te trouxe aqui, porque Deus não abre mão de você. É por isso que Deus te trouxe aqui, porque você está na palma das mãos dEle, e não há ninguém que possa arrebatar você das mãos dEle. Comece a orar a Deus, comece a orar, comece a orar. Onde está a igreja que abre a boca para orar ao Senhor? Oh, Espírito Santo de Deus, vai visitando o Senhor a tua igreja nesse momento, em nome de Jesus. Vai visitando o Senhor essas vidas que estão aqui na frente. Que o Senhor possa recebê-las, que o Senhor possa abraçá-las, fortalecê-las, que o Senhor possa restaurá-las em nome de Jesus. Aí onde você está, Deus está liberando graça sobre a sua vida. Deus está liberando graça sobre a sua vida nesta manhã. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai louvando ao Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e